Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos ontem, irmãos, neste vídeo, a verdade, a origem de Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, ele expulsou um demônio dentro de uma sinagoga em Cafarnaum. Assim que ele chegou lá e começou a falar a palavra de Deus, o espírito imundo dentro daquele homem, tranquilo, calmo, que ninguém imaginaria que ele poderia estar possuído por aquele espírito imundo. Ele, com as palavras de Jesus Cristo forte, de poder, ele se manifesta ali naquele homem. E Jesus Cristo ordena primeiramente que ele se calasse, o demônio se calasse. Nós vimos isso. Por que Jesus ordena que ele se calasse? Porque ele estava dizendo: tu és o santo de Deus, tu és o filho de Deus, tu és o Messias, porque viesse nos atormentar antes do tempo, dizia o demônio. Mas por que Jesus? Porque o demônio estava dizendo grandes verdades. Jesus mandou ele se calar. Porque as pessoas que estavam ao lado, ouvindo o demônio falando, iam acreditar em Jesus porque o demônio falou. Jesus nunca quis isso, irmãos. Deus sempre quer que o homem creia nele, acredite nele pela palavra, pelo ensino que ele faz. Então é pelo ensino que Jesus quer que o homem se converta, e não pela boca de um demônio. Mesmo ele dizendo a verdade, mesmo ele dizendo a verdade, então as pessoas elas se pegam mais ao material, à manifestação, do que a própria palavra de Deus. É difícil crer na palavra de Deus. Aquele que aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador conseguirá a vida eterna. É difícil crer, mas se um demônio disser é Jesus, o Filho de Deus, as pessoas ficam com medo, pavor, aí aceita. Então, não é dessa forma que Deus... Por isso que ele dizia: ordeno que tu se cale e saia dele. E outras vezes Jesus expulsou demônios ali. Depois que aconteceu isso, ele estava ali, curava todos, expulsava demônios, palavra de ordem, sem permitir que os demônios falassem. Dissesse que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Está entendendo? E ali se cumpriu o que o profeta Isaías disse: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Não é? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos curados ou sarados. Isaías 53, versículo 4, se cumprindo ali, quando ele curava, expulsava ali em Cafarnaum a todos. Com isso, irmão, a multidão fica em cima de Jesus, Então Jesus vai para a casa de Pedro, e na casa de Pedro tem a sogra de Pedro, a mãe da sua esposa, de Pedro, Simão Pedro. E passa a noite ali. Ela está doente, está com febre. Quando Jesus chega, toca nela, ela cura ela imediatamente. Ela já começa a servir a Jesus Cristo. Os discípulos passam a noite ali, E quando é no outro dia, Jesus, ainda não havia amanhecido, Jesus sai para o deserto. Bem de madrugada, escuro, vai para o deserto para orar, falar com o Pai. Um momento com o Pai para poder transmitir a palavra ao povo. Então, quando ele vai ali, que Pedro se levanta também, os outros discípulos, a multidão já está lá procurando Jesus. Onde está o Jesus? Onde está Jesus? Então, Pedro e os discípulos vão em busca de Jesus. Vai para onde? Para o deserto, para o lugar mais afastado. E quando chega lá, Pedro diz a Jesus: Senhor, todos te buscam. Verdade, todos buscam o Senhor. Porque só o Senhor tem palavras de salvação, de consolo, de verdade para dar. Por isso que nós estamos estudando Ele, só Ele. E na hora que Pedro diz isso, todos te buscam, a multidão chega também, porque seguiram Pedro. E ninguém queria soltar Jesus, e Jesus tinha que estar perto, Jesus era o consolo, o alívio. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo disse para eles: precisamos ir a outras aldeias, cidades, e falar do Evangelho, falar do reino dos céus, falar para outras pessoas também. Mas sair de perto de Jesus era muito difícil. Então ele expulsava os demônios, curava e saiu andando. Quando ele sai andando, a multidão não quer deixar ele, apesar dele ter dito que precisa ir para outras aldeias, precisa levar o Evangelho do reino. Então a multidão chega. Ele chega perto do lago de Genezaré. Quando ele chega perto do lago de Genezaré, tem 2 barcos ancorados. Um é de Pedro, Pedro era pescador, e o outro tinha outro lá. Então o que é que eles fazem? Jesus sobe em um barco junto com, se eu não me engano, com Pedro, Tiago e André, e no outro barco entre os outros discípulos, e eles se afastam da margem um pouco, porque toda a margem do lago ali de Genezaré foi tomada pela multidão para ouvir Jesus. Então dali do barco
Jesus começava a proclamar a palavra, ensinar, falar do reino dos céus, e o povo na margem escutando. Palavras tão fortes, irmão, que chegava até aquele que estava por trás. Sem falar de que todos estavam fixados em Jesus. Todos não faziam o mínimo de barulho possível. Um eco, irmão, de Jesus. Somente as palavras do mestre rondavam aquela área ali, né? E assim o mestre ensinou. Depois que ele termina de ensinar, que despede a multidão, aí ele diz aos discípulos: vamos ao centro do lago de Nazaré, Genezaré. Aí eles vão até lá. Vamos pescar, Jesus diz. Aí Pedro diz: Senhor, nós já pescamos muito, mas não pegamos nada. Mas porque é o Senhor que está mandando, nós iremos sim. Então eles foram. Quando eles lançaram a rede, quase que não conseguem puxar a rede de tantos peixes que estavam. Quando trouxeram para o barco em que eles estavam, o barco era capaz de virar. Então eles fizeram sinal para o outro barco, que estavam os outros discípulos, que eram 2 barcos que saíram. Então, fizeram sinal para o outro barco para eles virem ajudar, para dividir a carga, porque era muito, era capaz de afundar. Nesse momento, tanto Pedro como André e Tiago ficam admirados olhando para Jesus Cristo. Pedro cai nos pés de Jesus Cristo e diz: Senhor, fique longe de mim, porque eu sou um homem pecador e tu és um santo. Isso é um milagre. Então, Jesus bota a mão em Pedro, levanta Pedro e diz: não temas, Pedro. De agora em diante, eu te ensinarei. Tu vais se limpar e tu se transformará em pescador de homem. E não pescador de peixe. Pescador de homem para o reino de Deus. E ali, né, aquela pesca milagrosa, eles retornam para a margem do lago de Genezaré. Quando eles retornam, quem está lá? Um leproso. Jesus Cristo desce do barco, o leproso chega para Jesus e diz: Mestre, se tu quiseres, bem pode me limpar. A Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão por aquele leproso. Ele acreditava muito, ele estava discriminado. A lepra é uma doença muito contagiosa, irmão. Então ele era desprezado e discriminado por tudo. Não tinha cura naquela época. É a chamada hanseníase nos dias de hoje, né? São feridas na pele que muito feio, certo? Naquela época era por falta de higiene, por causa de purificação, né? Era muito difícil ali naqueles tempos. Não se costumava ter a limpeza, a higiene que tem hoje em dia, né? Então ela era incurável também. Fazia as feridas, uma bactéria que causava essas feridas, que ficava em um estado deplorável. Então ficava todo coberto, isolado de tudo e de todos, porque era contagiosa. Jesus se moveu de uma compaixão pelo aquele homem, até pelo fato de ele dizer isso: se tu quiser, tu pode me limpar. Na mesma hora, Jesus, comovido, diz: eu quero, fique limpo agora. Na mesma hora, o leproso ficou completamente purificado. Jesus Cristo diz, exemplo de filho perfeito de Deus, Jesus Cristo, coisas que muitos homens não fazem. Ele diz o que antes era leproso, agora estava curado: olha, vá, faça tudo conforme a lei de Moisés, vai levar oferta até o templo, te apresenta ao sacerdote, mostre que está limpo da lepra, para a glória do Pai, para a glória de Deus, para que todos glorifiquem o Pai. Só que quando o leproso, o curado, sai dali, ele começa a dizer para todo mundo que foi Jesus Cristo que o curou da lepra incurável. Mais uma vez, irmãos, começa aquela romaria ali em torno de Jesus Cristo. E ele já não podia entrar nas cidades, de tanta gente que o seguia. Realmente todos sabiam que Jesus Cristo era um verdadeiro profeta, servo de Deus. Ele conseguia transmitir ao povo o descanso. Todo mundo que ia gostava de ficar ao lado dele, junto com ele. Simplesmente era o Filho perfeito, Jesus Cristo. Quando nasceu, foi a criança perfeita. Nasceu na humildade, em estiblaria, cresceu e morou em Nazaré, cidade discriminada. Nunca quis riquezas, deu exemplo de humildade.
de fé, de como um homem deve servir a Deus. Jesus Cristo é o maior exemplo que já existiu em criança perfeita, adolescente perfeito até os 12 anos, puro ensinamento, né? Pura transmissão de generosidade, amor, compaixão. Homem perfeito dentro da cidade de Nazaré. Depois foi para Cafarnaum, continuou, explodiu em luz, curando, libertando, transformando. Todo mundo que chegava a Jesus Cristo com o coração sincero encontrava consolo, conforto e salvação. Este é o Jesus Cristo que nós estamos estudando. Esta é a sua origem. Criança perfeita, adolescente perfeito, filho perfeito, homem perfeito. Jesus Cristo, nosso maior exemplo. E assim como Jesus Cristo nos ensinou sempre a glorificar o Pai, ele não tomava para si, ele queria sempre transmitir para o Pai. Assim também hoje, o Espírito Santo glorifica a ele. Todo espírito que não leva as coisas para honrar e glorificar Jesus Cristo não é de Deus. Se honra a sua religião, se honra a sua denominação, se honra o seu líder espiritual, se honra o seu pai, sua mãe, se esse espírito está levando as coisas para outro lugar, não sei. Jesus Cristo disse, ele me glorificará. Eu vou para o Pai e enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, e ele me glorificará. Então, todo espírito que glorifica, que leva a honra, que lhe direciona para Jesus Cristo, esse espírito é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Todo aquele que não fizer isso não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo glorifica única e exclusivamente a Jesus Cristo. Porque líder nenhum merece nada, certo? Religião nenhuma, denominação nenhuma merece nada. Ninguém merece nada. Só quem merece algo é o Senhor Jesus Cristo. Honra é uma coisa, certo? Se os homens forem honrados, mesmo que mereça, não é bom fazer isso. Não é bom. A quem honra, a honra é o respeito, a dedicação. Quando a Bíblia diz a quem honra, honra, ele quer dizer respeita a hierarquia, né? Respeite a pessoa. Respeitar é uma coisa, honrar, glorificar é outra. Honrar é mais forte. Honrar só pode ser o Senhor Jesus. Tudo tem que ser direcionado para Ele. Nunca para o homem, porque o homem não merece nada. Se há uma coisa que eu devo ao meu irmão, é o respeito e o amor com que Jesus Cristo me amou. Agora, meu irmão, eu devo amá-lo de todo o meu coração. E neste amor, eu estou honrando, respeitando. Certo? Agora, para Cristo é a glória, a honra, o louvor, né? Está na frente ali, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.